Olá, pessoal, tudo bem aí? Hoje aqui, nova temporada do Prêmio Cast, né? O podcast do Prêmio ABC. A gente vai fazer uma temporada bastante interessante aqui com os presidentes dos comitês. E vamos bater um papo com eles e tirar algumas dúvidas aí e vamos ver o que vai dar aí, né? Hoje aqui com o meu amigo Rodrigo. Grande Beleza, Jason, que prazer estar aqui, que cara. legal. Show de bola. Muito bom. E ótima ideia de criar esse legal, Prêmio Cast pra gente poder tirar algumas dúvidas e falar um pouquinho sobre cada comitê. Então, acho que é legal, né? A galera precisa... Bom, o quanto mais informação é melhor para qualquer coisa, né? E aqui do prêmio, a gente, como presidente aí dos comitês, eu sou do de live, você do de mídia, eu acho que a gente percebe que existem dúvidas, sempre vai ter dúvidas, sempre tem dúvida, pessoas chegando, sempre novas inscrições, novas pessoas querendo participar, né, agências e, enfim, no seu caso, veículos, né? Então, assim, acho que é legal a gente sempre poder esclarecer o máximo possível, né? E eu comentei há pouco tempo, inclusive com o Bonetti, assim, óbvio, acho que todos os comitês têm diversas dúvidas, o pessoal sempre, como é que faz, como é que eu preencho? Pode crer. E assim, tem crescido as dúvidas. Não é que é uma preocupação. Na verdade, assim, se tem dúvida, o prêmio está crescendo. É isso aí. Ele está tomando Sem corpo, dúvida. ele está ficando grande. E, obviamente, sempre tem as dúvidas surgem. E hoje a gente está aqui, graças a essa grande ideia aí, para a gente poder conversar e bater papo sobre isso aí. E vamos começar uma coisa. Como é essa história? Como que você chegou nessa posição, né? Presidenciável. E me fala um pouco do comitê aí também e como estão essas coisas. Legal. Bom, agora vai ser o segundo ano, né? Legal. Um papo com o Bona. Eu estava participando como membro, sempre próximo, e aí surgiu esse Bonetti. Vem bater um papo aqui, queria conversar, e como todo mundo sabe, eu sou aquele cara que é ultra mega blaster, defensor da mídia regional, mídia nacional. Sem dúvida, é isso mesmo. Procuro sempre estar em conversa, em bate-papo com os veículos, com todos esses players que a gente tem aqui, principalmente na nossa região. E por ter essa proximidade, essa amizade, assim, procuro sempre fazer amizade com uns amigos de veículos. E aí o Bonetti jogou esse desafio. Você não quer fazer parte do comitê, mas como presidente do comitê? Que legal. Num primeiro momento, falei, não, peraí, é muita responsabilidade, calma e tal. Ele falou, não, é tranquilo. Aí a gente fez um bate-papo numa tarde aí, e aí eu falei, tá aceito o desafio. Que legal. No primeiro ano foi desafiador, assim, que eu tinha acabado de chegar, então conversei bastante. É uma posição diferente, né? Tem mais atribuições, né, do que o comitê regular. Exatamente, né? que aquilo você está organizando, você bate papo pessoal, junta, faz a conversa com um, convida outro, vem fazer parte, aí explica como é que funciona. E aquilo, um desafio acho que maior, na verdade, do comitê de mídia é explicar qual que é o objetivo e aquilo. E eu acho que é uma parte do prêmio que vai prestigiar as empresas, veículos que fazem parte desse mercado de mídia. Concordo com você. Acho que realmente esse comitê... Bom, cada comitê tem a sua cereja aí e esse tem essa condição, né? De prestigiar os veículos e quem move esses veículos aí, que são os anunciantes, né? Acho que esse é o grande, né? E aquilo, Jason, aí você vai lembrar, até porque você vai lembrar daquele nosso primeiro almoço há 12, 13 anos atrás. É isso aí. Quando foi para a criação do ABC da comunicação. E ali tinha alguns medos, algumas dúvidas. Mas eu vou juntar com uma agência, eu vou me relacionar. Tinha aquele negócio um pouco de distanciamento. Mas são concorrentes? E ali naquele momento acho que a gente entendeu que nós éramos parceiros, assim, que nós poderíamos nos unir e fazer algo em prol do nosso mercado, né? Sem dúvida. Que vamos combinar, né? É um mercado um pouco abandonado, assim, eu costumo dizer bastante, assim, principalmente na área de mídia,
tem muitos players que eu vejo que aquilo é do clube do eu sozinho. Tá. Então então ficar com aquele receio e aquilo, cara, não, acho que não é uma questão de concorrência. É isso mesmo. Eu acho que todo mundo, espaço tem para todo mundo, cara, tem para todo isso aí. mundo. E é aquilo, quando você junta a força, que você educa um mercado, que você transforma esses concorrentes em parceiros do mercado, acho que é aquilo, todo mundo, como eu falei, todo mundo tem espaço, acho que todo mundo pega um na mão do outro. Sem dúvida. E vamos Concordo, embora. Concordo. É uma experiência parecida com o que quando a gente fala das agências. Exatamente. É isso, né? A gente, tanto que disso se desdobrou na comunidade, enfim, que é o que tem o seu grande momento com o prêmio, né? Que é a gente entender e perceber quem são os iguais, e entender que todo mundo tá na mesma e tem espaço para todo mundo e dá para trocar figura, dá para uma coisa que acontece muito, né? A gente vive isso, né? Não é só uma conversa, a gente sente isso, que é assim, a gente prestigia o trabalho um dos outros. Sim, né? isso é bacana. Porque quando a gente tá lá, pessoal, fazendo avaliação dos cases, a gente não sabe de que agência que é, de que veículo pertence. Claro que às vezes a gente pode ter uma noção, mas não necessariamente todos. E isso não quer dizer... E aí quando acontece da premiação, você fala, putz, que legal! É tão interessante, é um exercício muito bom pra gente, né? Também, além de tudo, né? Sim, então, aí nesse primeiro ano eu tive muita dificuldade, assim, até de fazer o convite de diversos veículos, porque ficava aquele negócio de pé atrás. Porque você tinha essa missão aí, trazer o maior número possível de veículos para participar, e assim, né, tanto do pessoal comitê ficava quanto com do receio, prêmio. Né? Sim, tinha imagina. aquele receio, pô, mas isso aí é real? Cara, assim, primeiro que eu nem ia botar minha cara num troço uma coisa que não fosse legal, que é bagunçado. Né? E assim, o ano passado também aconteceu teve algumas ocorrências, eu fiquei bem chateado de algumas pessoas falarem coisa que não tinha nada a ver. Tá. E aquilo, eu me posicionei. E aí, quando alguém chega no comitê e atira uma pedra, ou aponta o dedo e faz uma acusação, pô, você tá falando comigo também. E aquilo, assim, eu me senti extremamente puto da vida. Tá. Briguei, por cara, causa briguei. E a aquilo, eu tô posição brigando que você ocupa, né? Aí bate diretamente, né? No e eu briguei. presidente da comitê. E aquilo. Né? E eu briguei. O Bonetti vive falando, pô, você é o cara da polêmica. Não, cara, é assim, eu bati o pé. O que é certo é certo. E eu acho que é isso. Até quando eu aceitei o desafio, eu conversei com o Bonetti e falei, topo. Falei, é carta branca? Posso brigar? Posso gritar? Ele falou, cara, você é o presidente, você manda. E aí isso me deu, assim, tranquilidade, porra. Porque, tem aquelas conversas. O negócio é combinado. Não, não é combinado, não, cara. Isso não existe, né? E assim, e quem fala isso, vem pra dentro. Vem ver como é que funciona. É a melhor coisa que tem, é participar. Exatamente. Né? Se você tem dúvida ou qualquer coisa, mas lá no seu íntimo você gostaria de participar, mas julga pelo fato do que você vê, é muito legal e importante, e acho que isso é perfeita a sua sugestão. Vem participar, vem fazer parte e entender. E entender quem faz o prêmio. Exatamente, porque é fácil você do outro lado, você falar, apontar e só sem vendo saber não dá como é para que saber. funciona. O conhecimento, ele esclarece tudo na vida. Exatamente. Né? Ele trazer à luz as coisas. Então, assim, no seu caso, vou até engatar uma pergunta aqui. Quem compõe o comitê? Quem são os participantes? Como é feita a composição do comitê de mídia? Cara, quando o Bonetti falou... faz o que você quiser. Hoje eu estou na posição de presidente, mas eu sou uma agência. E nessa posição de presidente do comitê de mídia, eu falei, cara, eu só vou ter no meu comitê veículos e players de mídia. Perfeito. Que aquilo eu posso até tentar mediar, contar como é que funciona o lado de cada da mesa, mas aquilo, a gente dá voz pro veículo. A partir daí, chamei o Wagner, que é um puta amigo, o Wagner Domingues, que é da Amplilume. Legal. E assim, inclusive é um cara que, quando eu ainda estudava, eu nem era ainda um profissional formado, era alguém que eu olhava e,
putz, esse cara é legal. Porque ele estava dentro de agência, então assim, é um cara que tem muito conhecimento. Hoje ele é meu vice-presidente. Todos os medos, todos os receios, todas as conversas, desafios. Não, pelo amor de Deus, ó, tô com... E aí, bora. E, cara, ele é um guru. Pra mim, o Wagner, assim, além de ser um puta amigo. E aí ele veio fazer parte, hoje ele tá representando dentro do comitê de mídia, a Amplilume. Aí, dentro do comitê, a gente trouxe, no ano passado, a gente trouxe a Luke Outdoor, através do Thiago. Que legal. Veio a Hello, através da Cris agora. Então, assim, os veículos estão chegando. Quer dizer, o seu comitê é composto por veículo, né? Apesar de você ser agência, né? Que acho que é uma coisa legal para falar para as pessoas. Gente, os comitês são compostos por agências, né? Pessoas que trabalham, ou seja dirigente ou não, das mais diversas agências, né? Um dia eram agências tão somente do ABC, hoje em dia não mais, né? O prêmio é aberto para quem quiser, então basta ser agência, e no caso do comitê de mídia, é ser veículo, né? Isso, ou representante, ou um executivo. E aí eu fui batendo papo com o pessoal. No ano passado, chamei pessoal de TV, o pessoal veio na boa vontade também. Pô, vamos participar. Tinha um ou outro. Pô, mas será que funciona? Aí o pessoal acabou vendo, pô, o negócio é legal. E hoje você vê, por exemplo, nos eventos do ABC Com, aí você vê o pessoal que, teoricamente, que aquilo pessoal são os concorrentes, os caras que brincam, os caras na mesa, sentados. Muito bom. Hoje está acontecendo, por exemplo, uma sexta-feira por mês, o Sextou OH. Que legal. Que o Val faz. Adorei então, assim, o pessoal faz esse Sextou. E é o pessoal de todo OH mundo que se senta, encontra bate papo, discute mercado. Nossa, isso é muito bom, E cara. assim, talvez não, com certeza, cara. Eu acho que tem um pouquinho desse negócio de juntar esse sem dúvida, pessoal, né? que foi o que aconteceu Porque com nós agências lá 12, 13 anos atrás. A experiência estimulou a galera aí. Exatamente. Né? Hoje o pessoal tá trocando. Eu converso com alguns executivos, por exemplo, quero fazer... Vou dar um exemplo aqui. Quero fazer um painel. Pô, a minha grade aqui tá cheia, o meu inventário tá todo lotado. Pô, faz com o fulano. Olha então, assim, só. o pessoal tá fazendo essa troca de negócio, bom. Indicando. Isso que é legal. E aquilo, na minha opinião, bicho, eu acho que isso é muito mais produtivo, sem dúvida, muito mais vantajoso e muito mais bacana até do que uma premiação. Isso é muito que é aquilo, bom. Você poder contar com um colega de mercado e não mais vê-lo como um concorrente, o cara que tá me atrapalhando. Não, estamos juntos. Exatamente. Ainda tem muita coisa para acontecer. Acho que assim, a gente está começando. Tem muita lição de casa para a gente fazer. A gente erra sim, mas assim, a gente vem acertando os erros. Eu acho que é isso, né, gente? Muito bom. É ir para cima. Quanto a isso, assim, eu tô bem feliz com o pessoal do comitê. Veio agora a Rita também, que faz parte lá do grupo da MB Gussi. Que legal. Tá a Maria Cláudia, tá a Ina. Hoje é que aquilo, ela também é profissional de mídia. Puta, gente legal. Boa para caramba, tá fazendo parte do comitê também. Alguém que conhece muito de mídia. Então aquilo, a gente tá com o pessoal de peso. Tá com um time muito bom, né? Não, é aquilo. Meu. Vamos trazer os melhores, isso aí, é isso aí. E é um pessoal que, assim, acabou fazendo amizade. amizade. A composição que faz, né? Então, acho que é aí que é pro próximo passo, que é chegar nos cases, chegar até que culmina na premiação, né? Acho que é a grande lance. Chata, né? Que é que o pessoal fala, é difícil. Não, calma. Daqui a pouquinho a gente vai explicar direitinho. Aí que começam a surgir as dúvidas. Aí que começa, o bicho pega. Bom, gente, a gente tá aqui nesse papo aqui embalado, mas a gente precisa fazer um intervalinho e a gente já volta.
Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Estamos de volta aqui, segunda parte do nosso Prêmio Cast, aqui com o Rodrigo, presidente do Comitê de Mídia. Ô, velho, você estava falando da composição do comitê e agora acho que a gente entra numa parte interessante aqui da gente falar um pouquinho do trabalho do comitê, né? A gente estava aí na composição e você Isso. falando da galera que participa, Isso, né? então, importante também falar, o Diário do Grão-ABC, por exemplo, Que hoje legal. está sendo representado aqui no comitê através do Rafael, Que legal, que é um velho. dos caras que é muito show de bola, o cara que toca comercial, toda a parte de mídia, a parte online, assim, o Rafa tá à frente lá no Diário, e ele também é um puta de um amigo, e assim, show. Rafa, e o Diário, assim, desde que começou esse nosso movimento, quando era o ABC da comunicação, Tá. passou o ABC Com, o Diário sempre teve próximo, mas não tão Não dentro. estava tão participando tão ativamente assim Exatamente. no comitê, né? Algo Aí tão- no ano passado, também, quando caiu esse convite do Bona, eu falei, cara, eu vou trazer o Diário. E aí marquei um papo com o Rafa, fui lá até o Diário, comentei, conversei, legal. falei com que era o prêmio. E o Rafa foi super braços abertos, abriu, escancarou as portas do Diário. Putz, E a gente sensacional, conseguiu meu. trazer também o Diário para Putz, dentro é muito do bom. comitê. E aquilo, um puta veículo regional. Exatamente, né, meu? Hoje eu Classiqueiro, eu diria. Exatamente. Hoje eu ouso dizer que é um dos maiores veículos regionais que a gente tem no país. Olha só, né? Um veículo com 67 anos. Meu, Então, 67 assim, alguma anos, coisa cara. ele representa para nós, não é? região. Ah, sem dúvida. E aquilo, quem tá fora do ABC, olha muito pro Diário do ABC. E quem tá aqui dentro, olha, sabe que tem, mas assim, eu acredito que a gente pode explorar muito mais o que o Diário tem de produto pra gente poder trabalhar. Os caras estão muito entrando bom. numa pegada no pós-pandemia aí, na questão de podcast também. Que legal. TV Diário, tem muito produto bacana e aquilo. Eu achei muito importante eles estarem com a gente nessa Sem dúvida, é nessa muito empreitada. bom isso, muito bom. E o Rafa aceitou com todo carinho e hoje também o Diário Grão-ABC tá fazendo parte. O Milton também, puta, legal. ele muito fera nos vídeos, um cara radialista bom pra caramba. Sensacional. E aqui, então, só velho. tem fera hoje no nosso comitê. É muito bom. E acho que é legal falar para as pessoas. Você me corrige se eu estiver me repetindo, tá? Falando um pouco sobre o trabalho dos comitês, né? A gente se reúne algumas vezes aí durante um período do ano que antecede o prêmio. E dentro dessas e com essas reuniões a gente promove tudo que vai ser tratado aí em termos de regulamento, né? Sim. Então, antes do prêmio, antes de chegarem as inscrições dos cases e as avaliações, a gente cria os critérios, né? Desde o regulamento, então a gente sempre traz o regulamento do ano anterior e revisita ele, né, com as lições aprendidas e até com novas sugestões, porque os comitês eles têm um certo movimento, não necessariamente o grupo se repete, né? Algumas pessoas saem, outras entram ou As se pessoas mantém uma transitam base, pelos comitês. se mantém uma base e são adicionadas, as pessoas transitam muito bem. E aí então a gente faz todo esse trabalho, né, para chegar ao grande momento que é receber as inscrições dos cases e fazermos as avaliações, né? Então acho que assim
tem um trabalho bastante legal e importante, por isso que é muito bom, que é uma coisa que o Bona sempre teve como um dos propósitos, eu diria. E uma curiosidade né, aqui, da desculpa criação. até Pode te falar, cortar, ô Jason, para ficar claro para todo mundo que não conhece, acabou um prêmio, você tem lá uma folguinha de um mês e pouco. O trabalho já começa Exatamente, nos comitês, né? A presidência, os membros, o trabalho, ele já começa quando termina um É prêmio. verdade, você tem razão. Aí, assim, o trabalho, ele é constante. É, É o ele é tempo constante, todo, é, ele é. acontece. A gente sempre procura melhorar, sempre avalia erros, a gente melhora pro ano seguinte. Pro ano seguinte, E eu acho que a esse é o tempo evolução, acho que todo, é isso, né? E é um trabalho feito por quem participa, quer dizer, é um negócio bastante interessante, que é o que eu estava falando. Eu acho que um dos propósitos do Bona, quando ele criou, era ter essa dinâmica, né? Sempre podermos melhorar e trazer o maior número de pessoas possível, né? Para ter diversidade, para ter opiniões diferentes, ideias e contribuições, enfim, a gente consegue só melhorar com a participação de todo mundo, né? E isso só solidifica, né? Só deixa ele mais forte, né? E a gente consegue realizar o que tem de mais legal, que é, avaliar grandes trabalhos que a gente vê cada vez melhores, né? E chegar numa premiação muito boa, né? Sim. E outra curiosidade também, que o pessoal às vezes também, mas como é que é o prêmio? Qual que é o critério? Ah, o Bonetti, ele decide alguma coisa? E para ficar muito claro, no meu comitê o Bonetti não apita. Em nenhum, né? O Bonetti... a gente tem histórias clássicas aí, até de como era lá no começo, assim, como a gente fazia as avaliações. O Bonetti ficava ali olhando, né? O júri, a composição do júri avaliar os cases, ele não podia falar nada, né? E ele não fala, realmente, ele não participa em nada nesse sentido. São os comitês, e os comitês têm autonomia para fazer, para julgar os cases e, claro e dar as premiações, né? A gente tira algumas dúvidas até Bom, não, recorrer caminho, a ele, mas né? assim, o poder de decisão, inclusive foi uma dessas eu vou até falar, das exigências para participar do comitê como presidente. Falei, cara, eu vou fazer, me deixa trabalhar. Ele falou, cara, mas é isso aí. Vai. É isso aí. Todos os comitês são assim. Isso é uma premissa, né? Isso é uma premissa para poder ter força e ser uma coisa real. Então aqui, né? o Bonetti não apita no comitê. não apita em nada. O Bona não apita nada. E me fala o seguinte, já que a gente está falando um pouco do papel dos comitês e tudo mais, e tendo em vista aí essa dinâmica que a gente nunca para, né? Sempre melhorando e fazendo adequações do regulamento e tal. Você tem alguma coisa aí do comitê de vocês, né? Do comitê de mídia que vocês fizeram alterações? Como que tá isso? Olha, gente, mudanças? Como que tá isso para assim, esse ano? A gente fez melhorias, na verdade, na questão dos critérios e preenchimento dos formulários para você poder justificar o teu case. Então, a gente até fez o bate-papo antes de começar aqui a gravação, que é aquilo, né? Para o camarada poder ser visto, para a gente poder entender, todo o comitê poder entender e avaliar esse case, vale deixar claro aqui que muitas vezes um membro do comitê, seja do regular ou até mesmo do comitê online, não sabe de quem... de onde está vindo. Então, aquilo, acho que para facilitar, assim, te dar mais chances, obviamente, e também facilitar o trabalho do comitê, é aquilo, preencha todos os dados, coloque o máximo de informações, façam as pranchas, né? Porque é com base naquilo que vai ser o seu case vai ser julgado. Que ele vai ser julgado, a partir dali que vai ser feita a avaliação. Você trouxe uma coisa muito importante. A gente sofre quando a gente está lá avaliando, né? Então pensa assim, um número de pessoas X reunidas ali em prol de julgar trabalhos de alguém esses alguém são iguais a nós, então a gente sabe como é difícil fazer isso e tudo mais, quer dizer... É uma coisa muito importante, e aí você vai lá e se depara com informação faltando, ou é triste até de ver. Assim, né? E eu vou falar até assim, a gente já passou até no ano passado,
na hora de fazer a avaliação, o julgamento, quando você está lá com todos os comitês, com todos os membros, quando acontecem as avaliações, de você ver alguém ali que você conhece, você sabe quem que é, a pessoa colocou lá o case, só que ela não preenche. E claro, lá dentro da sala onde a gente não pode falar, não pode dar a opinião, o que é, por exemplo. Então a gente deixa, eu como presidente, por exemplo, eu deixo muita vontade os membros. E aqui é aquilo, a gente às vezes até vê alguém que a gente sabe quem que é, que conhece, mas assim, não foi bem estruturado e depois foi o questionado. Pô, mas por quê? Cara, não tinha embasamento, não tinha informação, é aquilo, não tem como a gente julgar. E aquilo, às vezes você fica triste, putz, eu poderia ter uma performance bacana, e aí o cara não tem porque muitas vezes ele não entendeu. Eu vou colocar minha informação rapidinho aqui, então ele vai muito no básico. Então aquilo, galera, informação é riqueza, e assim, é argumento pra gente, é a sua defesa do teu trabalho. É isso mesmo, eu acho você tem razão, você tem razão. Acho que se cabe dar dicas, né? Leiam o regulamento antes de começar tudo. Na hora da inscrição, vai lá, faz a sua inscrição e fiquem atentos a cada item. Porque aquilo ali, sim, é muito importante. Se tá lá, é muito importante pra gente na hora de julgar, né? E a gente precisa levar isso em consideração, porque, assim, é uma coisa básica, né? A gente precisa ser justo, e isso não é uma coisa simples, não é uma tarefa simples. A gente está julgando o trabalho de alguém. E quem se esforça e preenche tudo não pode ser injustiçado em relação a quem não completa a inscrição. E é claro, pode ter dúvida e tudo mais, tirem as dúvidas conosco, né? Procure o seu comitê, vai até a ABCCom, nas redes da ABCCom, por exemplo, manda lá informação, a ABCCom ou o Prêmio ABC, né? A rede do Prêmio ABC, que eu acho que é até um caminho mais rápido, mais curto, e através ali eles vão acionar a gente, o pessoal dos comitês, e a gente tem condições de dar as respostas, né? Seja com o regulamento na mão ou por experiência, enfim, para poder esclarecer e o case subir lá na plataforma da melhor forma possível, né? É isso. E vai lembrar também, a partir do momento que você entra no site para fazer a sua inscrição, mas que categoria que eu me encaixo? Cara, você tem praticamente ali um cardápio. Perfeito, que aquilo, perfeito. Ninguém melhor do que você de saber qual onde a categoria que você se enquadra, encaixa. E lá, se você tá na dúvida, você tem lá dentro do site, na hora da inscrição, você tem lá um cardápio. Às vezes você tem um case que ele pode se encaixar em mais de uma categoria. Que é o que acontece bastante. Que aí você pode fazer... E aquilo, muito importante, vamos repetir isso aqui. Galera, preencham todos os dados do formulário. Perfeito. Nos passem o maior número possível de informações para que esse case possa ser julgado. Então, assim, faça a defesa do seu trabalho e, assim, e todo o comitê vai olhar com muito carinho. Tanto o comitê regular, a presidência, o comitê online, todo mundo vai olhar com muito carinho. É aquilo, as pessoas não sabem com quem estão lidando, quem é essa pessoa que preencheu esse case, e aquilo, a informação que vai direcionar para a gente poder fazer o julgamento. É isso mesmo. Bom, pessoal, a gente... É muito curto, né? O tempo. Muito rápido, muito cara. Rápido. Eu tava preocupado. Eu tenho uma dificuldade enorme de falar pouco. Essa vida é muito Aí você difícil. vai e me chama pra vir aqui pra conversar. Ferrou, né? Ferrou. E eu tava preocupado aqui. Pô, vou ter que falar. Você fala um monte de groselha o dia inteiro, se deixar a gente passa uma tarde. Falei pra você. Ter que falar sério o meu agora. maior desafio era falar pouco. Esse é o problema. Quase. E aquilo, a gente já estourou no tempo, né? Já estouramos. É isso aí. Ó, então eu tô aprendendo aqui, pessoal, e prometo melhorar cada vez, viu? É isso aí, gente. Muito obrigado, viu? Esse mais um episódio nosso aqui do Prêmio Cast. Espero que vocês possam ter algumas dúvidas tiradas aí. Vão até as nossas redes aí no @ Prêmio ABC e mandem informações pra gente poder ajudar da melhor forma possível. É isso aí. Tchau, tchau, pessoal. Até.